essa sigla. A gente espera vocês lá, se vocês puderem mais tarde. Né? O Cristiano está aqui para esclarecer as últimas dúvidas que ficaram, né, desse tema que é tão caro a todos nós. Muito prazer, grata pela sua presença aqui, fica à vontade. Quem tinha uma pessoa com você? Sim, a Sandy. Isso, traz ela para cá. A gente vai ter para esse painel, o nosso último painel, 25 minutos, 35 minutos. Ok, obrigado, Júnia. Estou aqui com a Sandy, vou dividir esse painel com ela. Satisfação estar aqui representando a FUNPRESP. Obrigado pela atenção de vocês nesse último painel aqui na sexta-feira, né? Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Cristiano, me formei em Engenharia de Produção na Universidade de São Paulo, comecei minha carreira no setor privado e depois de 8 anos resolvi ingressar na administração pública, né? Já estou aí há quase 18 anos, sou da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, lá do antigo Ministério do Planejamento, agora Ministério da Gestão, e escolhi essa carreira porque é uma carreira que prevê que a gente, de tempos em tempos, mude de lotação, né? Então, nessa jornada aí na administração pública, já passei por diferentes órgãos do Poder Executivo, tive uma passagem também no Ministério Público Federal, e tive uma passagem muito especial aqui na Câmara dos Deputados em 2018, quando tive a satisfação de trabalhar com o Bento. Muito bom reencontrá-lo aqui. Bento, parabéns por estar aqui. E em teu nome também dou os parabéns para todos que estão ingressando agora nessa carreira do Senado Federal. E desde janeiro do ano passado estou como diretor-presidente da FUNPRESP, cumprindo um mandato de 2 anos. Então vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre esse plano de previdência que é nosso, né? Você tomou posse no Senado Federal e se tornou o dono da FUNPRESP. Parabéns. Você não é apenas um participante, você é o dono. Nós somos uma fundação sem fins lucrativos, formada por todos nós, 104 mil servidores hoje, que fazemos a gestão do nosso próprio dinheiro para pagar benefícios, seja a nós mesmos na forma de aposentadoria, seja a nossa família na forma de pensão no dia que a gente não tiver mais aqui, né? E eu queria hoje aqui trazer alguns dados bem práticos para vocês, tá? Vocês vão ver que são muitos números, são muitas contas, é muita informação sobre a FUNPRESP. Sei que alguns de vocês já eram participantes, né? O caso do Bento, que está vindo da Câmara, sei que tem gente aqui vindo do Executivo também e que já estava na FUNPRESP. Tem peculiaridades para cada situação, tá? Que eu vou tratar um pouquinho ao longo da apresentação, mas enfim, não para aqueles que estão chegando agora, que não eram do Serviço Público Federal ou que já estavam, mas não tinham aí migrado e aderido à FUNPRESP, fiquem tranquilos que a gente vai ter tempo de assimilar todas essas informações. A gente procurou priorizar hoje aqui as questões de impacto mais imediato na vida de vocês e algumas decisões importantes que vocês precisam tomar agora nos primeiros meses, mas fiquem tranquilos também, eu vou mostrar os prazos aqui, tem tempo suficiente e desde já digo que estamos aqui para dar todo tipo de assessoria que vocês precisarem. Então, temos 2 consultores ali atrás, a Kelly e o Vitor, que estão à disposição, quem quiser depois agendar um horário com eles para ter um atendimento mais detalhado e estudar a questão específica de cada um. E uma novidade que nós estamos fazendo também aqui nesse grupo de vocês, nós estamos criando um grupo de WhatsApp para atender especificamente vocês, quem assim quiser entrar, porque eu vou mostrar, tem alguns procedimentos na FUNPRESP que demoram um pouquinho, por exemplo, a gente só vai receber os dados cadastrais de vocês completos do Senado quando vier a primeira folha de pagamento com o primeiro desconto. E até lá as pessoas ficam às vezes um pouco ansiosas, pode levar 1 mês, 40 dias, e até lá a gente vai criar esse grupo para quem quiser tirar alguma dúvida, ter alguma orientação. Então, quem ainda não deu o nome para a Kelly ali e o telefone, se quiser depois, ao final, só deixar com ela que a gente, semana que vem, vai estar criando esse grupo, tá? Mas vamos lá, vamos tentar explicar aqui de forma concreta o que vai acontecer para vocês já a partir do primeiro mês, né? Que a gente tem que já diferenciar 2 situações. Quem não era da FUNPRESP, ou não era servidor público, né? Melhor dizendo, não era servidor público federal
e está ingressando agora, está vindo do setor privado, está vindo de estado, município, enfim, está começando agora a sua jornada no Serviço Público Federal, vai ser aderido automaticamente. O que significa isso? Você não precisa fazer nada na próxima folha de pagamento, que deve ser, imagino, daqui a um mês, né? Porque o Senado costuma pagar aí por volta do dia 20, 22, então nós estamos falando de 20, 22 de junho, você já vai ter esse seu primeiro desconto. Quem está vindo de outros órgãos, principalmente quem está vindo do Executivo, precisa aderir de novo, tá? Quem está vindo da Câmara não, porque é um plano, são dois planos distintos, do Legislativo e do Executivo. Então quem já estava no plano do Legislativo, tranquilo. Quem está vindo do plano do Executivo precisa aderir, e aí você pode tanto conversar aqui no RH do Senado, ou pode fazer a sua adesão com os nossos assessores. Conversam com eles ali também, eles fazem isso tudo para vocês. Bom, de uma forma ou de outra, feita a sua adesão, automática ou não, quando chegar o seu próximo contra-cheque, o que vai acontecer? Vai se aplicar ali uma alíquota que pode ser de 8,5%, 8% ou 7,5%. Essa é a primeira decisão que vocês vão ter que tomar, né? Recomendo fortemente 8,5%. Por quê? Porque cada real que você coloca, a União coloca mais um, né? Então, mais de 95% dos nossos participantes optam pela alíquota de 8,5%, e é esse o exemplo que a gente faz aqui. Então, pegando aqui um salário na faixa de 35 mil, acho que a gente pegou o salário de consultor, né, Sanji, aqui para exemplificar, que é o caso de muitos de vocês aqui, a gente primeiro desconta o teto do INSS, isso é importante lembrar, todo mundo continua vinculado ao regime próprio da União, tá? Não é regime geral, não tem nada de INSS, mas você vai contribuir para o regime próprio limitado ao teto do INSS. E a diferença entre o seu salário bruto e esse teto é o que na FUNPRESP a gente chama de salário de participação. Esse conceito é muito importante porque ele vai ser a base para uma série de cálculos, por exemplo, os benefícios de invalidez, de morte, é que vocês vão ter direito. Em cima desse salário de participação é que vai incidir o percentual que você escolher. Aqui 8,5%, nesse exemplo daria alguma coisa aí como R$ 2.376 a sua contribuição para a FUNPRESP, que é dobrada pela contribuição que a União faz. Só que o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que uma parte do que você coloca já volta para você no próprio contra-cheque em termos de diferimento fiscal, porque uma contribuição previdenciária, como é a da FUNPRESP, não está sujeita a imposto de renda. Então, na prática, você vai ver lá no seu contra-cheque descontado R$ 2.376, mas o teu desembolso líquido, nesse exemplo, é de R$ 1.723. Por quê? Porque R$ 650 você vai pagar a menos de imposto de renda, tá? Então, guarda esse número aqui. O que sai do seu bolso é R$ 1.723 líquido, e o que entra na FUNPRESP é mais do que o dobro disso daqui, porque tem justamente o efeito da contrapartida da União. E essa é a parcela que vai direto para a sua conta individual. Você vai ter, a partir do mês que vem, uma conta corrente individual na FUNPRESP, e uma vez que o dinheiro entrar lá, ele é seu ou da sua família para o resto da vida. Nunca mais ninguém põe a mão nele, ou você ou a sua família de alguma forma vai receber esse dinheiro corrigido lá na frente. Mas existem outras duas caixinhas aqui. Aquele dinheiro que sai lá, né, do teu bolso e também da União, ele vai para cobrir outras duas fontes aqui, duas destinações. Você tem um dinheiro que vai cobrir a despesa administrativa da FUNPRESP, que nesse exemplo aqui, R$ 330, é o que vai pagar o nosso aluguel, nossa conta de luz, o meu salário, o salário da Sandy, e nós temos um fundo coletivo, que é o FCBE. Esse é o fundo que vai garantir aí as nossas coberturas básicas de invalidez, de morte e de sobrevida, que é um benefício bem interessante da FUNPRESP também, que eu vou falar mais lá adiante, né? Vamos lembrar que a gente trabalha num modelo de taxa de carregamento decrescente. O que é isso? A gente não cobra taxa de administração. Então, se alguém tem aí um PGBL, um VGBL no banco, todo ano está incidindo lá 1%, 2% em cima do seu estoque total, né? Todo o capital que você tem acumulado. A FUNPRESP não cobra, ela cobra só uma taxa de carregamento, que é um percentual em cima do que você contribui mensalmente, né? E essa taxa é decrescente com o tempo. Então, no primeiro ano você vai pagar 7%, aí já a partir do segundo ano 6,25% e assim por diante, né? Quem já estava no plano, caso do Bento, quantos anos você tem, Bento, de FUNPRESP? Já tenho 6 anos. 6 anos, então você já está aqui.
pagando 3% e vai continuar pagando 3%. E todo mundo vai chegar nessa alíquota mínima aqui de 2,5% a partir do 7º ano. Essa tabela aqui, nos 10 anos de existência da FUNPRESP, ela já foi reduzida 4 vezes, tá? E nós já estamos fazendo estudos, a diretoria já encomendou a nossa área atuarial que faça estudos para uma nova redução, dado que, felizmente, a gente teve um ingresso bastante expressivo ano passado aí com a última janela de imigração e estamos tendo agora com os novos concursados, né? Então acho que em breve vocês vão ter uma notícia aqui de redução também dessa tabela. Mas é importante a título de comparação, né? Se a gente pega a tabela vigente hoje e projeta o que seria equivalente em taxa de administração ao longo de 40 anos, seria apenas 0,14% ao ano, ou seja, muito, muito menos do que você vai encontrar aí nas previdências privadas abertas, né? Então aqui hoje é essa situação, o dinheiro que entra, no caso de vocês aqui do Legislativo, ele vai dividido em 3 caixinhas. Taxa de carregamento, segundo aquela tabela que eu acabei de mostrar, o FCBE, que está num percentual aqui de 17%, que vai cobrir esse fundo coletivo, né? E isso aqui é muito importante, gente. Nós tivemos, infelizmente, há 2 anos atrás, quando começou a pandemia da Covid, nós tivemos o caso de uma servidora aqui do Senado, que ela ingressou na FUNPRESP e com 1 mês de FUNPRESP ela veio a falecer. Mas graças a essa cobertura aqui do FCBE, a família dela começou a receber pensão imediatamente e vai receber pensão enquanto mantiver aí as condições de elegibilidade. E o dinheiro, o grosso do dinheiro é o que vai para a sua conta individual e você vai recuperá-lo lá na frente, né? Bom, vamos dar Pois não. Esse percentual aí é sobre aquele 3.500? Isso, é aquilo que eu mostrei aqui atrás, né? Essa conta aqui em cima dos 2.376, já está aplicado esse percentual aqui, ele é dividido nessas 3 caixinhas aqui. 7% dá isso aqui, o 17% é isso aqui, e a diferença é o que vai para a tua conta individual aqui. Tá? Deixa eu perguntar lá atrás também. Aquela taxa de carregamento que vai diminuindo no caso do Bento, é porque ele já estava no legislativo ou dos outros do prédio? Isso, é porque ele já estava no plano. É uma taxa de adesão ao plano. Então, infelizmente, quem estava no plano do executivo e eventualmente já estava mais baixo, vai recomeçar no 7% agora e vai vir decrescendo, tá? Tranquilo? Mais alguma pergunta aqui? Ok. Bom, chegou lá na frente, Posso perguntar? Claro, por favor. Porque a gente veio do executivo, alguns de nós, e aí agora a gente ficou nessa dúvida. Então, de fato, Bento, como já estava no legislativo, ele continua, já fica na taxa dele, né, de 3%. Isso. Eu também já estava há 5, 6 anos, mas vim do executivo. Então, a gente volta ali para os 7%. Isso. No entanto, o valor que nós acumulamos lá, a gente consegue reinvestir aqui. Claro, o dinheiro é seu. Vamos dizer que você tem R$200 mil lá, né? Esses R$200 mil é seu. Você pode, e você tem 2 opções que no fundo vai dar na mesma, tá? Você pode manter um plano lá no executivo e começar a acumular uma reserva aqui, e você vai ter as 2, ou você faz uma portabilidade para o plano do legislativo, mas o dinheiro é seu tá? E inclusive agora o que você não perde, mesmo se você portar, é o tempo para efeito de tributação. Então vamos dizer, vou falar mais adiante, né? Mas já adiantando, se você optou pela tributação regressiva, vamos dizer, já tem 6 anos, já está numa alíquota mais baixa. Você porta para o plano do legislativo e traz esses 6 anos também para cá, para efeito de coisa. Tem uma pergunta aqui, depois você. Aqueles R$600, eles são independentemente da declaração ser completa ou simplificada, simplesmente pelo fato da saída da base de cálculo, né? Isso já é direto no contra-cheque, já sai da base de cálculo, exatamente. E a questão do ajuste... Eu vou falar mais adiante, isso, vou falar mais adiante do ajuste, tá? Eu fazia parte da FUNPRESP do Judiciário e o meu sistema de tributação era o progressivo. Se eu passar para o legislativo, eu posso escolher de novo para ir para o regressivo? Pode escolher. E isso vale também para quem vem do executivo, tá? Você vai optar de novo pelo regime e pode ser o mesmo ou pode ser diferente do que você tinha lá. E qual que é o prazo para fazer essa portabilidade? Vou mostrar aqui. É até o final de setembro, no caso de vocês. Tá? Não, para a portabilidade não. Até o final de setembro é para optar pela tributação. A portabilidade você pode fazer a qualquer momento. Se você quiser deixar esse dinheiro lá na Ajude
por mais 20 anos e lá na frente portar, tudo bem. Aí é uma escolha sua, tá? Aderir à Funpresp é um mês ou até setembro? Parece que é dentro do mesmo mês. Para aderir, o ideal é você aderir já, porque se você... para já entrar na próxima folha de pagamento. Porque se você perde essa folha, você perde um mês de contribuição aqui do Senado, tudo, entendeu? Tudo bem, gente? Vamos lá. Tiver perguntas, pode ir me interrompendo. Bom, aí vai chegar lá na hora de aposentar, né? Aqui não vou gastar muito tempo, mas só mostrando aqui alguns cálculos para vocês. Vocês vão receber duas fontes, regime próprio e da Funpresp. No regime próprio vai ser feita a média de todas as remunerações e vai se aplicar, na verdade, a média de todas as contribuições, né? E se aplicar ali um deflator, que vai ser 100% se chegar a 40 anos. E na Funpresp você vai receber o que você acumular. Esse é o grande diferencial de um plano de contribuição definida, como é o nosso caso, né? Desculpa, só te dar o exemplo. Qual é o seu nome? Luana. Luana. Só usar aqui a Luana como exemplo. Gente, qual o risco de algum dia na vida o dinheiro da Luana ser usado para cobrir um déficit na conta do Bento ou vice-versa? Zero, tá? Zero. Como eu falei, contas correntes individuais, cada real que entrou na conta da Luana é da Luana ou da sua família, e isso nunca vai se misturar com a conta do Bento, do Cristiano ou de qualquer pessoa que está lá na Funpresp. O que vai acontecer? No dia que a Luana adquirir o desejo o direito de se aposentar, a gente vai olhar quanto que ela acumulou, né? Acumulou 2 milhões de reais aqui por hipótese. Aí a gente vai fazer um cálculo com base nas tábuas atuariais naquele momento, qual é a expectativa de sobrevida da Luana. Vamos dizer que ela tenha direito de aposentar quando chegar nos 62 anos, só como exemplo aqui, e que para uma mulher de 62 anos naquele dia, a expectativa seja de mais 20 anos de sobrevida. Então a gente vai pegar esses 2 milhões que ela tem na conta, dividir por 20 anos, 13 parcelas anuais, vai definir o salário inicial que a Luana vai, o benefício, né, que ela vai começar a receber da Funpresp, né? Somado a isso tem o do RPPS e tem o benefício especial, se for o caso de quem migrou lá do regime anterior. Bom, começou a receber a partir do momento que se aposentou. Uma questão importante também, é pré-requisito para você se aposentar na Funpresp, você se aposentar aqui na administração pública. Mas o contrário não é necessariamente verdadeiro. O que quer dizer? Chegou nos 62 anos, a Luana pode se aposentar do Senado e tomar uma decisão, não, eu não quero pedir a aposentadoria da Funpresp agora, quero ficar mais 2 anos deixando o dinheiro render mais e daqui a 2 anos peço a aposentadoria da Funpresp. Aí esse cálculo de expectativa de sobrevida vai ser feito no momento que você pedir lá na frente. Muito bem, começou a receber. Tem reajuste nesse benefício? Tem. Quando? Uma vez por ano. É pela inflação? Não. É pelo rendimento que o dinheiro que ela acumulou vai continuar tendo ali naquele ano, tá certo? No meu exemplo lá, 2 milhões, vão começar a pagar todo ano, chegou no final de um ano e ainda tem lá 1.950.000. Tá? Então a gente recalcula para os próximos 19 anos esse 1.950.000 e assim vai. Chegou lá na frente, passaram os 20 anos, fez 82 anos, em tese, esse dinheiro que ela acumulou vai zerar nesses 20 anos, o cálculo é feito para isso. Ela vai continuar recebendo alguma coisa? Vai. Quanto? 80% do último benefício. Quem cobre esse pagamento? O FCBE, aquele fundo coletivo lá onde vocês estão pondo os 17%, o mesmo que cobre a pensão por morte, a invalidez, esse é o tal benefício de sobrevida que a gente fala. Ah, mas vamos pensar no cenário contrário, né? Não vai acontecer, mas só por hipótese aqui, Luana. Ela aposentou com 62, tinha a expectativa de receber até os 82, faleceu com 78. Ainda tem um saldo aqui na conta dela. O que acontece com esse saldo? Vira pensão, se ela tiver pensionista, vira herança, se ela não tiver pensionista. Ou seja, o dinheiro é dela ou da família dela de uma forma ou de outra. Tá bom? Uma pergunta, Cristiano. Pois não. Não sei se você falou agora. É só não segurar onde tem dívida, tá, gente? Só não segurar no botão. Cristiano, né? Você comentou sobre a morte, a família, a herança, me lembrei de uma coisa. Ele tem o Funpresp, é PGBL, né? Então ele tem aquele benefício de não inventariar. Não, o Funpresp não é PGBL, é uma previdência fechada, tá? Fechada, né? Isso, Então, previdência fechada, vai para o inventário, sim. Era uma dúvida que você tinha. Tá. A gente já consegue aderir sem vocês terem os nossos dados
Sim, consegue. Você já consegue fazer sua adesão hoje, falando ali com a Kelly e tudo. Ela vai pedir alguns dados básicos seus, mas já dá para fazer. E isso já fica lá registrado para quando vier aí a folha do Senado. A gente vai trocar a figurinha e já funciona. Pode explicar melhor aquela parte do reajuste, faltando 19 anos, ajusta pelo Sim, rendimento. porque, por exemplo, você vai aposentar, tem uma parcela que é do RPPS, né? Vamos supor aqui, estou pegando o exemplo da Luana, me permita, Luana, vamos dizer que é 7 mil o que ela vai ganhar do regime próprio. Esse 7 mil, a partir do momento que ela se aposentou, ele tem uma regra de reajuste pelo INPC, né? A regra da Previdência Geral. Na FUNPRESP não, porque, na verdade, nós somos uma previdência privada e o dinheiro dela continua rendendo. Então, assim, não é que eu vou todo ano aplicar a inflação. Na verdade, eu vou aplicar o que o dinheiro rendeu lá na FUNPRESP. Que a nossa meta, e eu vou mostrar que a gente tem cumprido essa meta, é entregar IPCA mais 4% ao ano. Mas se naquele ano deu, por hipótese, IPCA mais 5% ao ano, vai ser esse saldo que terá rendido o IPCA mais 5%, que vai ser recalculado para os próximos 19 anos e, portanto, vai dar um benefício corrigido para ela a partir desse segundo ano. E assim todos os anos. Tá claro? Eu vim do judiciário e lá tinha um benefício especial. Essa mudança de poder tem alguma restrição? Não. Continua com as mesmas regras. Nesse período de 20 anos que ela vai ter dos 62 aos 82, tem um limite de valor que pode ser sacado? Tem. Então, isso também é uma coisa que eu ia falar mais adiante, mas eu já antecipo. Qual que é o seu nome, por favor? Luana também? São duas. E vieram do executivo as duas? Sim. Mas de órgãos diferentes, né? Diferentes. Qual que era de cada um? Eu vim do INEP, Luana veio da Anatel, mas estava na Câmara. Mas no executivo na Anatel. Ah, legal. Então, Luana da Anatel. Funciona assim, Luana. Vou pegar o exemplo. Você chegou lá, você tem 2 milhões de saldo acumulado. Aquela parcela que foi você que colocou, você pode sacar ela integral. Então vamos supor assim que desses 2 milhões, 900 mil é o que você foi colocando todo mês, e a União colocou mais 900, que dá aí 1.800, e 200 mil foi aportes facultativos que você fez, ou portabilidades, essa tela aqui. Outras formas que você faz de acumular a mais. Então você tem 1.100.000, que a origem é sua, vamos dizer assim. Esse daí você pode sacar 100% dele. Os 900 mil que a origem é da União, você pode sacar uma parte dele também, segundo uma tabela, que quanto mais tempo você tiver de plano, maior é o percentual que você pode sacar, tá? Então você pode chegar lá e tomar essa decisão. Falar, eu tenho 2 milhões aqui, eu quero 1 milhão no meu bolso agora e vou converter 1 milhão nesse benefício mensal. Obviamente vai ser metade do que se você converter os 2 milhões. O que a gente recomenda? Converta os 2 milhões. Por quê? Por causa do benefício sobrevida. Porque você vai ter o benefício sobrevida aquilo que você converter. Entende? O dinheiro que você falar, não, eu quero sacar, aí passa para você que vai administrar. Dificilmente, como eu vou mostrar, você vai conseguir a rentabilidade que a FUNPRESP tem enquanto investidor institucional, e a gente ainda tem todas essas proteções. Não só isso, pensão, por exemplo, né? Se o teu benefício for metade, você vai falecer, daí você vai deixar uma pensão menor do que se o seu benefício fosse aquele dobro e você falecer ali. Então, nós somos um plano de previdência. A nossa recomendação e orientação é sempre pela segurança e proteção do servidor e da sua família. Mas você tem essa possibilidade de querer tirar uma parte, tá? E aqui vou até já adiantar um outro ponto também, gente, já pegando o gancho na pergunta da Luana. Nesse exemplo que eu dei, vamos dizer que você pôs 900 mil, foi o que foi descontado do teu contra-cheque mês a mês, que tem a contrapartida da União, e aí tem esses 200 mil que você fez aportes extraordinários. Esses 200 mil de aportes extraordinários, você não precisa esperar nem a aposentadoria para sacar, tá? Você tem a possibilidade de sacá-lo antes disso, vai pagar o imposto de renda a depender aí se você optar pela tabela regressiva de quanto tempo você colocou ali, mas é algo que muita gente faz. Você pode, inclusive hoje, já começar a colocar um dinheiro lá e daqui a 10 anos
resgatar esse dinheiro para algum projeto pessoal seu. É uma subconta separada. A Luana tem uma conta na Funpresp com 2 subcontas. Aquela que vem do 1 para 1 da União, regular todo mês, e esses aportes extraordinários vão para uma outra subconta. Que faz isso? Faz, muita gente faz. Por quê? Também já vou mostrar isso lá na frente. Por conta da dedução do imposto de renda, que eu acho que é o que alguém aqui ia perguntar. Você pode deduzir do imposto de renda os 8,5% que você contribui todo mês, mais 12% da tua renda bruta anual. Tá? Esse é o último slide até aqui, já lá na frente para mostrar ele. Tá aqui, ó. E só na Funpresp você consegue isso. Então, na Funpresp você consegue ter uma dedução no seu imposto. Que eu preencho minha declaração de imposto de renda lá, sem a Funpresp, tem lá X mil reais a pagar. Na hora que eu lanço a Funpresp, vira assim, você tem vira para um a receber absurdo, porque é isso. É 27,5% do tanto que você colocou ali. Então, vale muito a pena. E esse dinheiro, como eu falei, se você optar, por exemplo, por uma tabela regressiva, você deixa de pagar 27,5% de imposto de renda agora, só esperar 10 anos, daqui a 10 anos você saca pagando 10% de imposto de renda em cima dele. Tá? Todo ano você tem restituição? Tá? Todo ano eu tenho restituição, cara. Vê como é que é bom estar na Funpresp? Eu venho do executivo também, uma dúvida minha, eu acompanhei um pouco como a própria Funpresp me mandou alguns boletins com relação ao sistema de governança de alocação de recursos, etc. E aí eu queria, se você puder falar um pouquinho como é esse sistema de governança. Vou falar. Vou seguir aqui na apresentação. Minha dúvida maior é de gestão de riscos, né? Tá. Tem lá mais uma pergunta. Tudo bom, boa tarde. 2 perguntas, uma mais simples, que talvez você vá falar até, com relação a como está sendo a rentabilidade em termos de CDI aí nos últimos Vou falar. anos. E uma pergunta talvez um pouco mais complexa com relação ao benefício de sobrevida. Qual que é a natureza jurídica disso? Eu entendo que seria uma expectativa de direito isso, né? E estaria potencialmente, né? Não, é um benefício previdenciário que está previsto no plano. Na hora que você faz um contrato de adesão ao plano, é a mesma expectativa de direito de ter o benefício de aposentadoria ou de sobrevida, porque é uma regra do plano que você está contratando. Não sei, a minha impressão era de que, bom, realmente o benefício em si é um dinheiro que já está quase em conta corrente, né, uma conta que está vinculada ao seu CPF, ao passo que o benefício de sobrevida estaria vindo de um fundo, né, que é... Sim, ele é o pedaço coletivo, vamos dizer assim, do nosso plano. Né? Mas não pode amanhã esse valor mudar, ou daqui a 20 anos mudar para 70% ou 60%? Ou... Pode, em tese pode. Se você mudar o regulamento do plano, sim. Tá. Sim, tem. Mas tem gente, inclusive, defendendo que mude para 100%, tá? E aí também pode ir para um lado ou para o outro. E todo ano, aquele 17% ali... Viu qual é o seu nome? Gustavo. Hein, Gustavo? Aquele 17% que eu mostrei, que vai para esse fundo coletivo, ele é recalculado todos os anos, porque esse é um fundo que tem que ter um equilíbrio atuarial, né? Então, em tese, quanto mais gente tem, diminui esse percentual. Para você ter uma ideia, do executivo é 12%, né? Do legislativo é 17%. Por quê? Porque tem menos gente, porque a média de idade é mais alta e porque a média dos salários são mais altos, né? Mas ele vai sendo recalculado e a tendência é ir diminuindo com o tempo. Mas sim, essa é uma parcela de repartição do nosso plano, que é 90% de contribuição definida. Tá? Você deu exemplo de, por exemplo, quando a pessoa recebe aquilo por 20 anos, aí depois o dinheiro acabou e depois continua recebendo esse de sobrevida. Uhum. Aí imagina que recebe até a morte e aí acabou, né? Não, se tiver pensionista, o pensionista continua recebendo também. Até que a minha dúvida envolvia isso, porque no caso de morte no meio do caminho, antes de terminar o fundo, aí continua recebendo o fundo, depois vai para de sobrevida, 80%, aí isso é até quando? Então, aí quando você já está no sobrevida, o teu recurso individual já acabou, certo? Você está no fundo coletivo. Então não tem nada aí de herança se você não tiver pensionista. Mas se você tiver pensionista, vamos dizer que você tem um filho menor de 24 anos. Então, enquanto ele for elegível a receber pensão da União, ele vai receber a pensão da Funpresp também, tá?
Até o momento que cessar de um lado, cessa do outro também o direito. Tudo bem? Tá, bom, algumas formas aqui então de você aumentar o seu recurso, né? Alguns pontos importantes, não sei se já vai ser o caso de algum de vocês agora, mas se for, inclua funções comissionadas na sua base de contribuição para a FUNPRESP, isso faz muita diferença. A União coloca também o 1 para 1 ali, então se você vier ocupar algum cargo de chefia aqui e tudo, não deixe de fazer essa inclusão, né? Os aportes facultativos é o que eu estava explicando aqui agora. Portabilidade, então o exemplo de vocês ou de quem está vindo lá da Ajude, tá, vou trazer 200 mil, 500 mil que eu tenho lá, isso já aumenta o teu saldo aqui no fundo. A gente tem um programa de cashback com 430 lojas parceiras. Então você se cadastra lá no site. Eu mesmo ano passado comprei uma geladeira nova, 3% do que eu paguei na geladeira voltou para a FUNPRESP na forma de cashback. E tudo isso aqui vai entrando para aquela subconta que eu falei ali, que você consegue acessar mesmo antes da aposentadoria, tá bom? Outra coisa importante, perfil de investimento, né? Então, uma forma de você ter gestão ativa dos seus investimentos. A gente trabalha com 4 perfis hoje. O mais conservador de todos, que é o perfil 4, ele é 100% renda fixa. À medida que você vai caminhando em direção ao perfil 1, que é o mais arrojado, ele vai ter uma exposição crescente em renda variável e investimento no exterior. Tá? Mas vejam que ainda é bem minoritária, né? Somos um fundo conservador por natureza, mais de 80% do dinheiro está em renda fixa, a maior parte em títulos públicos, eu vou mostrar ali na frente, mas aí é uma decisão sua de que grau de risco você quer correr a mais. Se você não fizer nada, existe uma tabela que vai te migrando em função da idade. Quem é mais novo começa no perfil 1, vai passando para o perfil 2, para o 3, mas é uma decisão que vocês podem tomar agora, mudar o perfil. E uma vez por ano você pode rever isso, sempre no mês do seu aniversário, você pode ir lá e mudar o perfil que você está enquadrado, tá bom? Bom, aqui está o prazo também, tem até o dia 29/9 desse ano para fazer a primeira escolha. Existe uma... Vocês têm alguma... Vocês têm algum gráfico assim da rentabilidade segmentada por perfil ou isso não faz muito sentido? Tá lá no nosso site. Tá lá no nosso site, lá você consegue. Aqui eu vou mostrar o consolidado, tá? Mas no nosso site você tem todo o histórico, desde que a FUNPRESP foi criada, mês a mês, por perfil, quanto que isso está rendendo. É óbvio que varia conforme o mercado, né? Tem momentos que a bolsa está performando melhor, o perfil 1 vai performar melhor. Nos momentos que ela está pior, os mais conservadores vão ser melhores. Mas aqui, ó, já começando a responder ali a pergunta do Gustavo, né? Essa é a tabela de rentabilidade da FUNPRESP. Em 2023, aqui acumulada até o fechamento de abril, tá? Nos últimos 12 meses, ou seja, maio do ano passado até abril desse ano, e desde o início da FUNPRESP, ou seja, fevereiro de 2013. Nós estamos com 10 anos de fundação, tá? Aqui é o quanto a FUNPRESP está rendendo. Veja, no acumulado, 171%. A nossa meta que é entregar IPCA mais 4%. Nesses 10 anos, 172%. Já digo para vocês que esse número aqui ontem, a gente já está acima, né? Porque isso aqui varia muito dia a dia conforme o mercado. A gente espera que no fechamento de maio, esse número aqui já vai ser maior do que esse daqui. Mas vejam que está muito perto. E veja a comparação com todas as classes de ativo. Olha como que rendeu o CDI nesse período, 138%. O Ibovespa, 81%. Nós demos mais do que o dobro do Ibovespa em 10 anos. Tá? Os títulos públicos, 152%. Dólar, 154%. Poupança, 78%. Ou veja, a FUNPRESP bate, no longo prazo, todas as classes de ativos principais aí do mercado. Mas com um detalhe, gente, isso daqui é se você considerar cada real que entrou lá na sua conta, quanto que ele rendeu ao longo desses 10 anos. Só que vamos lembrar que cada real teu entra mais R$1 da União, conforme eu mostrei lá. Então, se você põe na conta esse efeito da contribuição paritária, este número aqui, consolidado da FUNPRESP desde o início, é 674%. Até abril agora. Esse é o acumulado. Ou seja, 674% é 22% ao ano. Eu desafio aí qualquer um no mercado
obter de forma consistente ao longo de 10 anos, ou mais do que isso, né? Olhando para frente, 30 anos, 40 anos, que cada um de nós vai contribuir até se aposentar, rentabilidade consistente de 22% ao ano, todos os anos, né? É impossível de bater. Então, aquelas pessoas que falam assim, ah, não, eu vou administrar o meu dinheiro aqui, vou aplicar ou colocar em Bitcoin, você pode conseguir isso em 6 meses, em 1 ano, mas em 40 anos você não vai bater o que a gente consegue aqui, tá? Uma dúvida técnica só, esse é o FUNPRESP executivo, o legislativo é a mesma coisa? É a mesma alocação? É praticamente a mesma, tá? Hoje a gente tem uma diferença mínima que é a carteira de empréstimo consignado, né? A gente oferece o consignado para o executivo e para o legislativo ainda não, mas já agora em julho nós vamos começar a oferecer, então aí elas vão ficar iguais. Mas hoje tem uma diferença aí de 1%, mas o que não está aqui no caso de vocês no consignado está em renda fixa, em crédito privado, então a rentabilidade é praticamente a mesma. Tá? E isso é já a média dos 4 perfis? Essa é a média dos 4 perfis, isso que eu falei. Lá no site você tem 1 por 1, tá? Só mais uma coisa, dentro dos perfis de investimento eu vi que vai crescendo a alocação em renda variável. Isso. Só que esse crescimento de alocação em renda variável vai ser mais uma sugestão, porque não existe ainda, uma criação de um 5º perfil que aloque a renda variável, mas não em ações brasileiras, seja algo ligado a, por exemplo, IVB11, porque a gente o tem. percentual ainda é bem inferior ao renda variável nacional. Então, por exemplo, o meu perfil seria mais perto do perfil 1. Mas não em Bolsa Nacional, entendeu? Seria algo mais ligado a... Você quer mais risco ainda, né? Você quer exposição cambial. Não, o risco americano acaba sendo menos risco. Mas tem o risco cambial, né? Que é melhor, porque o dólar, a tendência é crescer quando olha a inflação brasileira e a inflação americana. A gente está revendo os perfis, provavelmente a gente vai ampliar a quantidade de perfis, hoje são esses 4, mas a gente tem sim exterior. Quando eu cheguei lá na FUNPRESP em janeiro do ano passado, a gente tinha mais ou menos 6% da carteira em exterior, e é IVVB11 e fundos de ação que a gente tem lá fora. Agora, esse ano, a gente está entrando em renda fixa no exterior também. Mas a gente, logo no início do ano passado, a gente começou a reduzir a exposição no exterior e se mostrou uma estratégia muito acertada, né? E hoje a gente tem alguma coisa como 2% da carteira, tá? Mas vou anotar a tua sugestão, vamos criar um perfil aí para quem quer ser mais arrojado ainda. Vamos lá. Ok, gente? Bom, os regimes de tributação, acho que vocês sabem, né? Importante, essa é uma outra decisão que vocês têm que tomar agora, né? Agora eu digo até 29/9, então não precisa ter pressa, como eu falei, lá no final de junho vai rodar a primeira folha de pagamento, você vai ser gerado um acesso para você na sala do participante, você vai receber um e-mail com esse login, é nessa sala que você pode acessar tanto pela internet quanto pelo aplicativo que você vai fazer a gestão da sua conta, e lá você tem até setembro para fazer essa escolha. Quem não optar é enquadrado no progressivo. Então é importante quem tem uma perspectiva aí de pelo menos 6, 7 anos antes de se aposentar ir para o regressivo, porque aí lá na frente você vai pagar menos imposto de renda, tá? Desculpa, não te vi. Só para garantir que você entende bem. No meu caso, eu já fui da União, mas vim do GDF agora. Então já me enquadraram automaticamente. Sim. Então eu não preciso fazer nenhum termo de opção no momento. Acho que não, né, Sandy? É bom conferir. Para quem veio do GDF. A gente já recebeu. Vai receber esse mês, né? Mas já foi processada a folha com desconto da FUNPRESP. Já foi com desconto? Você já viu no contra-cheque? Explicou ontem, né? Setor de pagamentos que eles adiantaram para... Pô, que bom. Então melhorou bem. Não, se você olhou no teu contra-cheque e já tem lá um desconto da FUNPRESP, está resolvido. Você não precisa fazer nada. Eu vou poder, então, entrar no site do participante. Isso. E mudar a minha opção por lá. Eu não preciso preencher aquele termo de opção. Isso, por lá. Em relação ao par, eu consigo fazer por lá? Não, o par você vai contratar com a Kelly e com o Vitor aqui, tá? Independentemente do termo de opção. Independente do termo de opção, porque o par é uma cobertura adicional, que eu vou falar aqui na sequência, tá bom? Bom,
incapacidade permanente e morte, né, gente? Vou passar rápido aqui, depois essa apresentação fica para vocês, mas lembrando, e aí dá o gancho até para falar da parcela adicional de risco, que a última reforma da Previdência, em 2019, ela foi especialmente rígida nas regras de aposentadoria por incapacidade permanente e pensão por morte, né? Então, você tem redutores muito grandes na parcela que vem do regime próprio, mas na FUNPRESP o redutor é um pouquinho mais, ou é bem mais benigno para o servidor, né? No caso de invalidez vai ser 80% daquele teu salário lá de participação, e no caso da morte é 70% do teu salário de participação, tá bom? Mesma coisa, para requerer o benefício, tem que primeiro requerer aqui no Senado, ele sendo concedido, requer lá na FUNPRESP. Então é importante alertar aí cônjuges, né, filhos, olha, se acontecer alguma coisa comigo, o procedimento é esse. Primeiro RH do Senado e depois FUNPRESP, tá? O que é o PAR? O PAR é justamente uma cobertura adicional que a gente oferece voluntariamente para quem quiser contratar para os riscos de invalidez e morte. Você tem aquela cobertura nativa ali do plano que eu mostrei, que é custeada pelo FCBE, que é bem melhor do que, inclusive, tem os colegas de vocês que estão aqui no Senado há 30, 40 anos e não migraram e que, se sofrerem uma coisa dessa, estão sujeitos àqueles redutores que eu mostrei ali, né? Mas se você quer ainda deixar uma proteção adicional, você contrata, aí nos moldes de um seguro mesmo. É calculado em função da sua idade, do quanto que você quer deixar de proteção, mas esse aqui é um exemplo real. Olha, um homem de 40 anos para um seguro de vida de 100 mil está pagando R$10 por mês, ou seja, para 1 milhão é R$100 por mês, o que é 1/3, quase 1/4 do que vocês vão encontrar aí de preço no mercado. O PAR é uma cobertura adicional ao plano. A pólice, ela é a mesma para o plano da Execprev? Ah, sim, é. Sim. Sim, é o mesmo, é o mesmo. É as suas características pessoais, né? Uma coisa importante. Desde o momento que vocês aderiram à FUNPRESP, vocês já estão cobertos no risco de morte. Dei o exemplo, infelizmente, de uma colega aqui do Senado que faleceu 1 mês depois, né? Mas a invalidez tem uma carência de 1 ano, tá? Por isso é importante todo mundo contratar a PAR, nem que seja por 1 ano, para cobrir o risco de invalidez, e aí depois de 1 ano você decide, muita gente continua, mas tem gente que cancela e fica só com a cobertura do fundo coletivo do próprio plano. Eu tinha PAR no executivo, mas isso não significa que eu já vou ter automaticamente no legislativo, né? Vai ter que fazer de novo, né? É bom, vai ter que renovar a contratação. Aí você... Não precisa cancelar aquele anterior. Não. Conversa com a Kelly ali que ela faz essa transição toda para você. Tá? Tem, porque está mudando de plano. Infelizmente tem essas limitações. Tá? Se a pessoa não usa PAR, volta, ela resgata de novo? Não, a PAR é um seguro, né? A PAR é igual o seguro do carro. Você paga, se acontecer o acidente, você recebe, se não, não. Diferente da cobertura nativa do plano, que está lá naquele fundo coletivo, né? E vai te cobrir um dia, ou não, se você não usar. Também. Se começar o novo, então tem a carência, mas se mantiver o velho, você se mantém com essa cobertura por mais 1 ano, se ficar lá? Ou se parou de contribuir? Se você continuar contribuindo, sim. Só que aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que virar um autopatrocinado lá, né? Você vai ter que estar contribuindo para 2 planos, porque o que o Senado vai te descontar vai para o plano do Legislativo. Aí você pode falar assim, não, se eu estou entendendo, é isso que você está falando, eu quero continuar mantendo o meu plano do Executivo ativo para ter a cobertura. Dá para simplesmente parar de pagar lá e deixar lá o dinheiro? Dá, o dinheiro é seu, mas aí você perde a cobertura, porque você deixa de estar ativo no plano, entendeu? Então a sugestão sua para quem tem a carência é pagar a PAR pelo menos 1 ano. Pagar para 1 ano, isso. Tá? A par de invalidez, pelo menos. A de morte é a teu critério. Deixa eu caminhar para o fim aqui, gente. A gente tem horário no restaurante. Sim.
Toda a governança da FUNPRESP é feita pelos próprios participantes, tá? As nossas instâncias máximas são o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, depois a gente tem 2 comitês de assessoramento, um do plano do Executivo, o outro do Legislativo. Esse ano tem eleição, gente, então quem já está na FUNPRESP há pelo menos 3 anos pode inclusive se candidatar. Nós estamos num período de formação de chapa agora, você pode integrar o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, mas mesmo quem está chegando agora pode votar. E a votação vai ser em setembro, é importante vocês se engajarem nesse processo e escolherem ali os seus representantes, tá? E terminando aqui, algumas coisas a mais que a gente oferece, já falei, temos o aplicativo que você faz a sua própria gestão, o benefício previdenciário temporário é essa possibilidade que eu falei de resgatar aquela parte dos seus aportes facultativos antes do tempo, e nós temos 80 assessores aí para dar um atendimento individualizado, 2 deles estão aqui fora hoje para atender vocês. Já falei também dessa questão do imposto de renda, não deixem de fazer suas contas, você pode, tanto como eu falei, fazer um aporte único no final do ano, é o que eu pessoalmente faço, todo dezembro eu vou lá e faço, mas tem gente que prefere incluir isso no contra-cheque para não ter que ficar se lembrando, então além dos 8,5, já calcula ali o quanto seria e faz mais uma dedução todo mês no contra-cheque, dá no mesmo em termos de efeito aí da tua declaração de imposto de renda lá no ano que vem, tá bom? Os assessores ajudam nisso e Sim. Tem que ser obrigatoriamente a optar pela declaração completa, declaração completa, isso. Nesse caso costuma ser mais benéfico, mesmo, por exemplo, eu não tenho filho, não tenho deduções. Eu te diria que sim. Você tem plano de saúde? A nossa faixa sempre vai ser mais benéfica. Na nossa faixa etária, na nossa faixa de remuneração, você tem um plano de saúde, com certeza que você vai poder deduzir, mais a FUNPRESP já vale a pena. Vai ser. Deixa eu só responder, acho que uma pergunta que talvez eu não entrei em tanto detalhe, que é a questão da governança dos investimentos, né? Como é que funciona? Primeiro, Resolução CMNE 4994, ela diz os limites de exposição a cada classe de ativos para todos os fundos de pensão. Os 278 fundos de pensão que existem hoje no Brasil estão limitados por essa regra. Por exemplo, falei, Bitcoin, a gente não pode investir em Bitcoin. Exterior, qual é o máximo que a gente pode pôr em exterior do nosso portfólio todo? 10%. Pela CMNE 4994. E lá fala também a exposição para bolsa, para fundo imobiliário, para cada classe de ativo, quanto a gente pode pôr. Esse é o primeiro filtro. Segundo filtro, todo ano a gente faz uma política de investimento, que é aprovada lá no Conselho Deliberativo, e aí eles falam, olha, tá, a 4994 fala que é no máximo 10% no exterior, mas a nossa alocação-alvo na FUNPRESP para o ano que vem vai ser 5%, podendo variar de 4% a 6%. Essa é a política de investimento aprovada anualmente. E aí, todo mês, nós temos o comitê de investimento que está olhando a conjuntura do mercado e está decidindo ali os aportes que a gente vai fazer para seguir essa política. Claro que a gente faz atuação tática, né? Então, no momento, por exemplo, que a bolsa sobe, a gente vende, no mês seguinte ela cai, a gente compra, mas sempre estando dentro dessas balizas aí da política de investimento, tá? E claro, para cada perfil, a política detalha para cada perfil quanto que é a exposição a cada classe de ativos aí por perfil. Tudo bem? Cristiano, obrigado, Júnior. Vem com a gente pro coquetel, se você tiver um espaço para poder conversar mais. Queria eu, Júnior. Acho que a Sandy pode ir. Eu ainda tenho 2 reuniões hoje. Mas obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição e a Sandy...